Boa noite a todos, a graça e a paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e vive eternamente. Queremos, hoje à noite, trazer para a nossa meditação, para a meditação da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que nos fala: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Pai. Senhor Deus e Pai querido, esta noite, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, Senhor. Te apresentamos, ó Pai, o nosso coração e clamamos ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que perscruta o teu coração, aquele que ouve de ti tudo a nosso respeito, para que possa, nesta noite, falar conosco, por intermédio desta palavra. Ó Deus, que tu possas, Senhor, tocar em nosso coração, para que nós possamos receber de bom grado a tua mensagem, e que ela, somente ela, poderá fazer toda a diferença na nossa história, na nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Essa passagem bíblica, quando Jesus diz aos seus discípulos: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vemos aqui, a partir do final do capítulo 13 em diante, nós começamos a ver as últimas instruções de Jesus Cristo para os seus discípulos e, por que não dizer, para nós outros no tempo presente. Ele diz aos seus discípulos que, entre tantas coisas, ele prediz as perseguições, a rejeição, a morte que muitos passariam ou passarão, as lutas que muitos passariam e no tempo presente passaremos. Mas ele conclui esse capítulo 16 dizendo tão somente: Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem, ela nos revela Jesus Cristo como aquele que vence, aquele que venceu, aquele que vence todas as barreiras, todos os obstáculos, todos os desafios, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o mundo. Jesus Cristo é aquele que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás e seus demônios. Jesus Cristo é o grande vencedor. É aquele que não encontrou barreiras enquanto esteve entre nós. E mais forte ainda, mais fortemente agora. Jesus Cristo é aquele que venceu por nós, venceu na cruz do Calvário o pecado, a morte, o inferno, o diabo, venceu todas as lutas pelas quais ele foi submetido, às quais ele foi submetido.
E esse versículo, essa passagem bíblica também nos mostra, ela nos revela que nós que cremos no sacrifício da cruz, nós que cremos em Jesus Cristo de Nazaré como o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós que cremos que Jesus Cristo esteve entre nós, encarnado, que Jesus Cristo anunciou as boas novas, nós que cremos que Jesus Cristo foi vituperado, foi desonrado, que Jesus Cristo foi humilhado, Jesus Cristo passou por muitas situações de constrangimento. Nós que cremos que Ele morreu na cruz, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, para nos resgatar. Nós que cremos que Jesus Cristo foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado por nosso Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, por meio do Espírito Santo. E nós que cremos que Jesus Cristo foi assunto aos céus e hoje estará sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, nós também somos vencedores nele, por meio dele. Então, esse versículo, esta passagem, quando Jesus Cristo nos diz: eu venci o mundo, nós que um dia morremos com ele e ressuscitamos com ele, nós também podemos afirmar com toda a convicção, podemos afirmar sem qualquer vacilação que nós também somos vencedores por intermédio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele venceu todos os obstáculos. Jesus Cristo venceu barreiras. Jesus Cristo venceu as perseguições. Jesus Cristo venceu todos os desafios do mundo. Jesus Cristo venceu por intermédio do amor, manifestou o seu amor. Jesus Cristo, em obediência à designação, à missão que o nosso Deus e Pai determinou a ele, ele, por amor a nós, obedeceu a palavra do nosso Senhor, Deus e Pai, e aceitou e se submeteu ao sacrifício da cruz para vencer a morte, o inferno, o pecado, os demônios, o diabo, Satanás e seus demônios, para vencer todas as lutas. A palavra em João 3,16, ela nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor. A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se manifesta por intermédio do amor. Deus nos amou, Jesus Cristo nos amou, e Ele venceu os desafios por amor a cada um de nós. Jesus Cristo venceu o pecado. A palavra nos diz, a sua palavra nos diz, que quem dentre vós me convence do pecado? Está lá em João 8:46. Aqui nós precisamos dizer à igreja do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, que embora Jesus Cristo tivesse a natureza humana e uma vontade humana, ele nunca pecou. A vida de santidade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré
lhe concedeu, lhe deu a vitória sobre o pecado. E agora, neste exato momento, ele está assentado à direita do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Estará sentado à direita do Pai porque ele teve uma vida de obediência, porque ele nunca pecou e jamais pecará. Jesus Cristo, ele venceu as dificuldades temporais como homem. E aqui vem um ensino para todos nós. Se nós quisermos seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, e é possível o seguirmos, nós podemos sim ter uma vida de santidade. Nós podemos sim vencer o pecado. Nós podemos sim ter uma vida de dedicação ao Senhor, de obediência à vontade do nosso Pai. Aliás, Jesus Cristo nos diz: aquele que quiser me seguir deve negar-se a si mesmo. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele negou a sua vontade. Quando Jesus Cristo estava ali no Getsêmani, antes de ser preso, Jesus Cristo orou por 3 vezes ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se nós quisermos ter o privilégio de nos assentarmos, de estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo na bodas do Cordeiro, no paraíso, nós precisamos negar a nossa vontade. Nós precisamos negar os nossos desejos. Nós precisamos, numa linguagem muito apropriada para nós, matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito, encher-nos da presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo nos diz: eu venci o mundo. Ele nos diz: no mundo tereis aflições, vocês passarão por dificuldades, por provações, por tentações, vocês passarão por perseguições, mas tenham bom ânimo. Está nos dizendo: é possível vencermos as dificuldades, é possível vencer as dificuldades se vocês efetivamente seguirem a mim, se vocês aceitarem a minha palavra, se vocês abrirem o seu coração para me receber, para receber a mensagem, para receber a palavra do nosso Deus e do nosso Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele nos diz na sua palavra que ele é a ressurreição e a vida. Ele nos diz que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Isso é uma garantia que o Senhor nos dá. Que nós também venceremos a morte por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, se nós o recebermos como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós crermos no sacrifício, na obra salvífica, no sacrifício expiatório, na morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós
viveremos eternamente, ainda que estejamos mortos. Jesus Cristo venceu a morte. A sua palavra no livro das últimas coisas, no livro de Apocalipse, ele nos diz que ali no capítulo 1, no versículo 17 e 18, ele nos diz: não temais, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu o inferno. Jesus Cristo esteve morto e está vivo. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo venceu o diabo. A Bíblia nos afirma que Jesus, por sua morte na cruz, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, o apóstolo Paulo nos diz, aliás, ele celebra a Cristo como um grande vencedor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo de Nazaré, é o maior anunciador, proclamador, arauto das boas novas do Evangelho do nosso Senhor. E ele nos diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nossa vitória está em Cristo Jesus. A nossa vitória, ela advém da vitória que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré conquistou para cada um de nós. Para mim e para você, que cremos em Jesus Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo também nos diz ali em Romanos 10:9 que se com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Salvação representa a vitória. Salvação representa a vida eterna. Salvação significa dizer que eternamente viveremos com o Senhor, se nós não retrocedermos, se nós não desistirmos, se nós deixarmos de perseverar. Aliás, ele nos diz: aquele que perseverar até o fim verá a glória de Deus. Por isso, meu irmão, minha querida irmã, você que me ouve nesta noite, me assiste, eu quero te dizer que é tempo de recebermos no nosso coração a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai. É tempo de abrirmos o nosso coração para recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e único e suficiente Salvador. É tempo de dizermos ao Senhor: eis-nos aqui. É tempo de dizermos ao Senhor: eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo é o grande vencedor.
É tempo de nós nos associarmos, recebendo Jesus Cristo em nossas vidas, entregando a nossa vida ao Senhor, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não só para o tempo presente, mas em especial para o porvir, para aquilo que há de vir. E nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o que nos diz a sua palavra lá em Romanos, no capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 31, que nos diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho o poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Aleluia. Por todas essas coisas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por todas as lutas, por todas as aflições, por todas as dificuldades, por toda forma de vitupério, por toda forma de discriminação, de preconceito, dificuldades mesmo materiais, por tudo isso, ele nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? Quem nos amou? Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso nos amou e nos ama. Ele entregou a si mesmo quando Ele deu o seu Filho unigênito. Nós somos, em todas essas coisas, nas tribulações, nas dificuldades, nas lutas, nas enfermidades, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória está em Cristo Jesus. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós vemos, aliás, constantemente ver-se escritos nas paredes dos carros: tudo posso naquele que me fortalece, sou mais que vencedor. As pessoas equivocadamente atribuem a vitória tão somente no campo da matéria, do material.
A vitória que o nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo nos dá, é aquela conquistada na cruz do Calvário. Preço pago na cruz do Calvário, em substituição a nós. A morte de cruz que Jesus Cristo passou, o ponto mais baixo da sua humilhação foi a morte na cruz do Calvário. Aquela morte era para nós. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz, aquele que nos dá a vitória sobre a morte, sobre o pecado, da escravidão, nos dá liberdade. A vitória que nos leva aos braços do Pai, ao trono da graça, que nos concede o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Saímos da posição de criaturas de Deus para a honrosa posição de filhos de Deus, por intermédio da fé, do sacrifício que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez por mim e por você. Paulo nos escreve: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos concede a vitória em Cristo Jesus. O apóstolo João nos fala na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versículos 4 e 5, ele nos diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prossegue dizendo no 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Meus queridos e amados irmãos, aquele que vence o mundo é aquele que crê em Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Igreja, nós somos vencedores por meio de Cristo. A nossa vitória, igreja, não vem da nossa força, da nossa habilidade, da nossa intelectualidade, da nossa expertise, não. Ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo Jesus. Paulo nos fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dos nomes de Deus é Emanuel, nome de Jesus. Profecia, profeta Isaías, e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. A nossa vitória vem do nosso Senhor, do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. A nossa vitória vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Confiemos, pois, no Senhor. O Salmo 125 nos diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, uma rocha, porque a nossa confiança, repito, não está naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos, não está na posição social, econômica que nós ocupamos, nos bens materiais
que nós possuímos. A nossa confiança não está na nossa saúde, na força física. Não. A nossa confiança está no Senhor, aquele que criou os céus e a terra e tudo quanto há nele. A nossa confiança está naquele que tudo pode, naquele que o seu desejo é uma ordem, como se diz popularmente. A nossa confiança está naquele que é o El Shaddai, aquele que simplesmente se diz o eu sou. Antes que tudo existisse, eu já existia, eu sou. É nele que estará a nossa confiança. É Ele que vai adiante de nós. É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que tem preparado para nós lugares especiais. É nele que está a nossa vitória. Igreja do nosso Senhor, temos vivido um tempo em que muitos de nós, e isso é natural, tenho dito, nós somos humanos, e nada daquilo que é humano nos é estranho. Mas se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, se nós crermos sem duvidar em nosso coração que aquele que vai adiante de nós, que aquele que peleja por nós, que aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você, nós venceremos. Jesus Cristo nos diz, eu volto ao texto de João 16:33, que nos diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. A paz que o nosso Senhor nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Ele mesmo nos diz em João 14:27, eu vos deixo a paz, a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. A paz que excede todo entendimento, como está consignado na sua palavra, por intermédio do apóstolo Paulo, ali em Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. Portanto, Igreja do nosso Senhor, apesar das circunstâncias adversas, apesar do vento contrário, apesar das vozes contrárias, nós temos um Deus, nós temos um só Senhor, nós temos um só Salvador, aquele que nos concede, já nos concedeu a vitória, aquele que nos fará atravessar todo esse momento, nos fará passar por todo esse tempo, por sobre as adversidades. Assim como fez com que Israel passasse a pé enxuto o mar vermelho. Assim como Jesus Cristo disse a Pedro, vem, e Pedro andou por sobre o mar. Assim como o Senhor fez com que o Jordão se abrisse para que Josué passasse com o seu povo, atravessasse o Jordão. Assim é com cada um de nós que cremos
no nosso Deus e Pai. Eu quero te dar uma palavra de fé e de esperança. Não importa as circunstâncias, não importa o que estão dizendo contra ti, contra a tua pessoa, não importa os diagnósticos que estão te dando, nós cremos no médico dos médicos e que usará sim a ciência, usará sim os cientistas, usará sim os médicos, os profissionais, para que o seu milagre da cura aconteça na sua vida ainda hoje, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em Apocalipse 21:7 nos diz que também somos vencedores por meio de Cristo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem vencer herdará as coisas, aquele que permanecer até o fim herdará todas as coisas. E Deus, ele diz: eu serei teu Deus. E aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que não retroceder, aquele que não desistir, será filho de Deus. Jesus Cristo é especial, é o grande vencedor, é o grande campeão. Nós cremos que também somos campeões em Cristo Jesus. Ele é o nosso general, o nosso comandante supremo. Jesus vence por nós. Ele garante a nossa vitória. Há um hino, não tão antigo, que fala assim, que nós somos campeões, somos campeões de Jeová. E diz assim: a nossa bandeira é o Evangelho, e o nosso comandante é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos campeões porque quem comanda a nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos dará vitória. A sua palavra nos diz ali em Provérbios 21:31, diz que o cavalo é preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Por isso eu quero te convidar nesta noite a meditar nesta palavra, abrir o seu coração para que o Espírito de Deus fale contigo, fale comigo. Talvez você esteja neste exato momento no leito de hospital, aflito. Talvez você esteja aí isolado, sem visita, pelas circunstâncias. Talvez você esteja no afastamento social, sozinho na sua casa, no seu quarto, não sei. Mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que, entre tantas virtudes, uma das suas características, qualidade é onipresença. Ele está contigo. Jesus Cristo nos diz ali em João 14:16 que ele iria, mas que ele rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador, a saber, o Espírito Santo, que estaria e estará conosco até a consumação dos séculos. É este Espírito Santo que nos foi prometido lá em Joel 2:28. É este Espírito Santo que Jesus Cristo
disse que estava voltando para o Pai, mas que ele rogaria a ele para que enviasse o outro Consolador, para que estivesse conosco todo o tempo, para sempre. É este Espírito Santo que ali em Atos 2, no dia de Pentecostes, visitou a terra, visitou os discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam ali reunidos, obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. É este Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você, que quer, nesse exato momento, ser o teu Consolador. Aliás, este é um dos nomes do Espírito Santo, o Consolador. O seu próprio nome já diz a sua função nessa área. É aquele que te conforta, é aquele que te consola, é aquele que te capacita, é aquele que vai falar ao teu coração a respeito daquilo que Deus tem para a tua vida. Você possa agora, onde você está, da maneira que você estiver, você possa apresentar a sua vida ao Senhor, possa orar ao Senhor, agradecê-lo pelas vitórias que Ele conquistou. E a conquista dele foi para mim e foi para você. Que o nosso Deus e Pai possa nos abençoar. Que o Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, possa encher-nos da sua presença. Tire toda aflição, toda ansiedade, toda angústia, toda tristeza, todo medo. Tire de nós toda preocupação excessiva, mas que Ele nos encha de fé, de esperança, de confiança nele. De confiança nas suas promessas. Que nós jamais venhamos duvidar de que a sua palavra é fiel. Havendo ele prometido, ele não voltará atrás. Fale com o Senhor, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, venha sobre nós com o seu amor, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a consolação do Espírito Santo, não só hoje, mas todo sempre. Amém e amém. Ministério Reconciliar, passando para lembrar nas nossas redes sociais, nossos cultos, nossas reuniões, e pedir que vocês estejam conosco, estejam escutando as palavras ministradas, meditando nas palavras ministradas. Nós não estamos fisicamente juntos, mas estamos ligados num único Espírito. Então, fique atento, cultos de terça, culto de sábado e culto de domingo, que estejamos juntos. Amém?